Meus queridos alunos, hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Para começar esse nosso dia, eu peço que você pegue o seu livro de português e abra na página 129. Hoje é quarta-feira, nós temos aulas de português e de ciências, ok? Então, vamos começar com a página 129 no Para Explorar Cantinho de Leitura. Observe a capa do livro abaixo e em seguida faça o que se pede. Então, vamos observar. É a capa do livro Assim Assado, da Eva Furnay, da editora Moderna. Número 1. Converse com os colegas para responder às seguintes questões. Letra A. O que a pessoa ilustrada na capa está fazendo? Então, eu posso dizer que a pessoa ilustrada na capa, ela está fazendo o quê? Ela está brincando? Ou será que ela está sonhando? Ou será que ela está imaginando? Né? Ela está voando num tapete e simulando que está nadando, certo? Essas são algumas ideias de quando nós olhamos para a capa. São algumas ideias que vocês podem ter tido na hora de olhar, ok? Então, me diga, ela está brincando? Ela está sonhando? Ela está brincando, que está fingindo que está nadando, que está voando no tapete, ok? Essas são algumas possibilidades de resposta. Letra B. Você acha que essas ações são reais ou imaginárias? O que você tem vontade de fazer, mas não consegue? Então, essa é uma resposta pessoal. Eu preciso que você escreva. Pode ser no seu próprio livro, ok? Não precisa ser em um papelzinho separado, não. Coloque a sua respostinha no seu livro, fotografe e mande para mim, ok? Vamos agora para a página 130. Número 2. Leia um trecho da canção Assim Assado, do Palavra Cantada, com base na história desse livro. Assim Assado. Era uma vez um bicho esbranquiçado. Se tomasse muito sol, ficava assim assado. Tchurururu, lararará. Era uma vez um time da pesada. Jogava futebol com bola quadrada. Era uma vez uma menina aventureira. Navegava no sofá e voava na banheira. Tchurururu, lararará. Então vamos lá. Letra A. Qual frase da canção nos permite identificar que se trata de uma história musicada? Uma história que se tornou música. Então, qual é a frase que te dá a ideia disso? Que era uma história que se tornou música. A frase era uma vez, certo? Letra B. A letra da canção é escrita em versos com rimas e a fala de situações engraçadas. Você acha que essas situações poderiam acontecer na vida real? Discuta com o seu colega. Então, converse com quem está em casa com você. Você acha que essas situações poderiam acontecer na vida real? Você consegue brincar e imaginar dessa forma que está acontecendo de verdade? A imaginação é uma ótima aliada, principalmente nesses tempos de distanciamento, de quarentena. É super legal brincar e usar bastante a imaginação. Agora vamos lá. Biografia, palavra cantada. Música, brincadeira e educação andam juntas desde 1994, quando a dupla Palavra Cantada foi fundada pelos músicos Sandra Pérez e Paulo Tatti. A ideia
é criar melodias, letras e arranjos originais, sempre de olho numa poética que respeite a inteligência e a sensibilidade das crianças. Desde sua criação, a dupla é reconhecida e elogiada pela crítica, com seus álbuns premiados. Ao todo, são 15 CDs, 10 DVDs e 7 livros lançados, sempre com a preocupação de valorizar a cultura, os ritmos e os instrumentos brasileiros. Veja maiores informações no site www.palavracantada.com.br. Então, o Palavra Cantada é uma dupla que tem várias letras muito legais. Eu até gostaria de deixar essa indicação de música para escutar durante essa quarentena e aproveitar para brincar, ok? Na página 131, nós temos o para praticar a oralidade, mas esse para praticar é para se reunir com os colegas para criar uma encenação oral da canção assim assado. Então, essa é uma atividade que nós vamos fazer na escola, ok? Quando voltarmos à normalidade, então, nós vamos fazer na escola essa atividade da página 131. Portanto, eu vou pedir para que você vá para a página 132. Viva a diversidade, ok? Então, vamos para o módulo 7, Viva a diversidade. Observem bem a nossa imagem de abertura do módulo. Olha o que essas crianças estão fazendo. Elas estão pintando um muro, né, bem colorido. Essas crianças são todas iguais? Não, né? Mas elas estão trabalhando juntas, elas são amigas. Vamos aqui para essas perguntinhas que nós temos na abertura do módulo. Você consegue identificar a palavra que as crianças estão cobrindo? Que palavra é essa que elas estão cobrindo? Elas estão pintando para que essa palavra desapareça. É a palavra preconceito. O que essa cena representa? O que essa cena representa? Essas crianças estão tirando o preconceito, né? Cobrindo essa palavra feia que acompanha algumas pessoas, mas que entristece tanto e afasta tanto as pessoas, certo? O que você acha da atitude dessas crianças? E aí, qual é a sua opinião? Essa atividade eu vou pedir para que você faça num papelzinho separado, tire foto e mande para mim, ok? Para começar, vamos para a página 133. Então, para começar, para você, por que você acha que algumas pessoas têm preconceito? Você ou alguém próximo de você já sofreu preconceito? Então, você sabe o que é preconceito? Você já assistiu, conhece alguém ou já sofreu preconceito? Coloque junto com a resposta da abertura do módulo, tire uma foto e mande para mim, ok? Então vamos lá, Preconceito é uma ideia que se adquire sobre alguém ou determinado grupo de pessoas sem ter um conhecimento aprofundado. Algumas pessoas não sabem ou não querem lidar com características diferentes das suas e, por isso, praticam atos discriminatórios, ou seja, promovem a exclusão ou a diminuição do grupo que está sendo alvo de preconceito. Alguns tipos de preconceitos são social, ligado à condição financeira, racial, linguístico, cultural, religioso, sexual, seja pelo gênero, seja pela orientação sexual.
Independentemente do tipo, o preconceito é muito prejudicial para a sociedade e para as pessoas. Portanto, precisamos valorizar a diversidade e respeitar o próximo, aprendendo a conviver com as diferenças. Leia a tirinha a seguir. Raiva não, fico com pena. Quem tem preconceito, no fundo, também sofre. É mais uma vítima da própria ignorância. Segundo o menino, qual é a relação entre o preconceito e a ignorância? Você concorda com a ideia que ele expressa? Então vamos refletir sobre a fala do menino. No caso, a relação entre preconceito e ignorância é que o preconceito ele nasce da ignorância, né? Da falta de conhecimento sobre algo ou alguém, ok? Então, a pessoa acaba julgando de uma forma errada, sem conhecer a situação ou aquela pessoa. Então, vamos para a página 134. Para aprender de olho no texto. Então, vamos lá. Você já ouviu histórias sobre preconceito? Algumas delas saem até no jornal. Leia o texto a seguir e descubra que tipos de preconceito estão sendo abordados. Você tem preconceito? Uma menina ficou muito triste ao ouvir que seu cabelo era de pobre. Alguns dias atrás, em uma escola do Rio de Janeiro, aconteceu uma coisa muito triste com uma criança de 6 anos. Você acredita que algumas coleguinhas disseram que o cabelo dela era de pobre? E sabe por quê? Pois a menina é a única criança negra da sala de aula. Ela ficou muito chateada ao ouvir isso. Chorou bastante. E a mãe dela até precisou explicar, em uma rede social, o caso todo, de tanta gente perguntando o que havia acontecido. Saiu até em jornal. Imagine-se no lugar dela. O que você iria sentir e pensar se alguns colegas falassem algo muito negativo sobre a sua aparência, cor de pele ou cabelo? Vamos conversar hoje sobre racismo. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que ela quer dizer? Significa que existe a ideia de que algumas raças são superiores a outras. E se há raças superiores, há, portanto, as inferiores. Vou ajudá-lo a entender melhor o que é racismo, pensando no que aconteceu com a garota de 6 anos. As colegas disseram que o cabelo dela era de pobre, pois acharam que só os fios lisos são bons e bonitos. Logo, quem não tem cabelo assim é colocado em um lugar inferior. Como o cabelo dos negros não é naturalmente liso, eles são considerados feios, de acordo com essa lógica. Além do racismo, o que aconteceu também mostrou preconceito contra as pessoas pobres. Preconceito é ter uma atitude contrária a algo ou alguém sem pensar. No exemplo da menina, os pobres foram citados, não foram? Como se ser pobre fosse uma escolha. Na sua escola, vocês já conversaram sobre racismo, preconceito e sobre como essas situações acontecem no colégio? Se nunca falaram sobre isso, peça para que os professores tratem desse assunto. Vamos na página 135. Falar disso
ouvir pessoas que sofreram com racismo ou preconceito e entender que alguns pensamentos são racistas ou preconceituosos ajudam você a se tornar uma pessoa melhor. E isso é bom para o seu futuro e para o mundo. Então vamos conversar sobre o preconceito. Quando eu tenho uma visão, né, de ser diferente, né, nós todos somos diferentes, mas eu tenho que aceitar o outro como ele é, assim como eu espero ser aceita pelo outro como eu sou, ok? Quando eu julgo, quando eu utilizo de uma característica de uma pessoa para ofendê-la, isso é o preconceito. E aí, você gostaria de que alguém usasse uma característica sua para te ofender? Eu não gostaria. Então eu não faço para o outro o que eu não quero receber em troca, certo? Eu não faço para o outro o que eu não quero que façam para mim. Vamos ainda na página 135, nós temos assim: biografia. Roseli Saião é psicóloga e consultora educacional. Tem mais de 30 anos de experiência em clínica, supervisão e docência. Foi colunista dos jornais Folhas de São Paulo, Caderno Folhetim e Notícias Populares. E desde 2000 escreve para o caderno Equilíbrio, também da Folha. Além disso, já publicou alguns livros, entre eles Educação Sem Blá Blá Blá, que fala sobre a importância das relações familiares e escolares para uma educação voltada para o futuro. Ela ainda presta consultoria para empresas e escolas, dissertando sobre cidadania e sobre educação de crianças e adolescentes. Vamos para as atividades. Qual é o assunto abordado no texto que você acabou de ler? E a qual gênero textual ele pertence? Então, o assunto abordado é o preconceito, certo? E o gênero textual é artigo de opinião. Número 2. Considerando todas as informações que compõem esse texto, responda ao que se pede. Letra A. Para qual público o texto é direcionado? Com base em quais elementos você fez essa identificação? Então, esse texto ele é direcionado para o público infanto-juvenil, né? E com base em quais elementos você fez essa identificação? Pelo relato que é feito com uma linguagem voltada para essa faixa etária, ok? Então, vou repetir. O público é infanto-juvenil e depois, com base em quais elementos você fez essa identificação, é que o relato foi feito com uma linguagem voltada para essa faixa etária. Debaixo do número 2, na letra A, debaixo da letra A, eu tenho assim: preconceito, substantivo. Número 1, opinião que é formada sem informação ou razão sobre algo, alguém ou algum grupo. 2, ato de rejeitar ou considerar inferiores pessoas, grupos ou ideias, baseando-se em características como etnia, nacionalidade, sexo, religião e etc. Nós vamos agora para a página 136. Letra B. Tendo em mente essas definições, escreva com suas palavras o que você entendeu sobre o que é preconceito. Então, vai ser essa atividade que eu vou deixar para a próxima aula, mas eu vou pedir que você faça para sexta-feira agora, ok? Para correção nessa sexta-feira.
porque o único exercício que eu vou deixar hoje é essa questão, ok? Então vamos para o número 3. Onde esse texto foi publicado e como você chegou a essa conclusão? Esse texto foi publicado no jornal Folha de São Paulo. Como eu cheguei a essa conclusão? Porque eu olhei a fonte. Quer dizer, a fonte é de onde esse texto foi tirado, ok? Sempre quando se tira o texto de algum lugar, você tem que colocar a fonte, dizer de onde você tirou esse texto. Número 4. Você entendeu o que é racismo? Além dessa discriminação, percebeu outro tipo de preconceito na nota? Identifique os parágrafos que explicitam essas explicações. Então vamos lá. Você entendeu o que é preconceito? Preconceito é quando uma pessoa não aceita a diferença do outro, não consegue perceber que todos nós somos diferentes e nós temos que conviver com essas diferenças, aceitando o outro como ele é. Além dessa discriminação, percebeu outro tipo de preconceito na nota? Sim, essa nota ela fala do preconceito racial, né? Que é porque a menina é a única menina negra da escola, e também o preconceito que nós falamos ali atrás, que é o preconceito social ligado à condição financeira, quando ele disse que que era cabelo de pobre, né? Então, ali se mostrou o preconceito social. Preconceito é ter uma atitude contrária a algo ou alguém sem pensar, sem pensar no quanto aquilo está ferindo a outra pessoa, o quanto isso pode machucar alguém, né? Sem pensar sem se colocar no lugar do outro. Então, ainda na página 136, eu tenho assim: gênero textual, artigo de opinião. Trata-se de um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre o assunto abordado. Portanto, o escritor, além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo por meio de informações coerentes e admissíveis. Gotinha de saber. O Estatuto da Juventude. Você sabia que o direito à igualdade e à diversidade é previsto por lei? Assegurar à juventude o acesso a esses princípios significa garantir que o jovem não seja discriminado por sua etnia, raça, cor de pele, cultura, origem, idade, orientação sexual, idioma, religião, opinião, condição social ou econômica. Portanto, todos os jovens da sociedade brasileira devem receber tratamento igualitário, independentemente de suas características. Então, pessoal, eu deixo esse pensamento. Será que eu devo fazer com o outro o que eu não quero para mim? Será que eu sou diferente de você? Se eu não aceitar o seu jeito, as suas características, você não vai aceitar as minhas também. Será que isso vai ser uma coisa boa para nós dois e para o nosso futuro? Eu deixo aqui esse pensamento e essa atividade da página 136, a letra B, ok? Então, eu vou deixar daqui a pouquinho o vídeo da nossa aula de ciências de hoje, ok?
Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã.